dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito. Esse programa que tem como objetivo manter a sociedade informada sobre os seus direitos. E hoje nós temos uma ótima entrevista. Nós iremos falar sobre o Instituto da Guarda Compartilhada. Muitas pessoas pediram esse tema e hoje quem vai falar sobre isso é a administradora e bacharel em Direito, Tássia Lima e Silva. Ela que é administradora e também fez um estudo aprofundado sobre esse tema e está aqui conosco hoje para falar sobre isso, tirar suas dúvidas e com certeza será uma belíssima entrevista que você não pode perder. E você pode participar através do telefone 91 11 37 40 e também pelo Facebook Dolane Patrícia. Pode acompanhar ainda essa entrevista através do YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Não deixe de participar, não deixe de acompanhar essa entrevista que nós iremos começar logo após o breve intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia, estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje com um assunto muito importante que muitas pessoas têm dúvidas na época da separação, na hora do divórcio, principalmente quando ele ocorre de forma litigiosa, fica a dúvida de quem vai ficar a guarda da criança, com quem vai ficar a criança após o divórcio. Nós estamos aqui hoje falando sobre a guarda compartilhada com a administradora e bacharel em Direito, ela que é pós-graduada em Gestão Empresarial, vai nos falar sobre este Instituto da Guarda Compartilhada. Bom dia, Tássia Lima. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer por estar aqui esclarecendo dúvidas com relação à guarda compartilhada, pois é um foco muito litigioso e principalmente quando se trata de dissolução de casamento. Realmente é um assunto muito pedido, muito questionado também. Muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. E antes de começarmos a fazer as perguntas propriamente ditas, eu gostaria que você falasse para nós o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela é uma responsabilização conjunta e igualitária que ambos os casais têm que tomar com relação ao seu filho, ao menor. Então, são decisões que têm que ser tomadas de forma conjunta e igualitária, com relação ao cotidiano de seus filhos. São decisões importantes. Qual escola estudar, se vai fazer balé, se vai fazer francês, qual viagem que vai fazer. Então, é uma participação ativa dos pais na vida dos filhos. E a guarda compartilhada, ela é uma boa opção para a criança hoje? Sim. A guarda compartilhada, ela vem a ser como se fosse um padrão a ser aplicado. Mas cabe ressaltar que a guarda compartilhada, ela tem que ser analisado o casal. Se aquele casal, ele tem características para que essa guarda compartilhada possa ser aplicada. Caso um casal que tem conflitos entre si, não tem como se aplicar a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada, ela visa o quê? Ela visa o melhor interesse do menor. Se os pais não conseguem mal se olharem, não conseguem ter esse respeito mútuo entre si, não há se falar em guarda compartilhada. Porque como eles vão tomar decisões sobre a criança, né, sobre a criança, se eles mal conseguem se relacionar, falar, se olharem? Então, nesse caso, cabe ao juiz aplicar um outro tipo de guarda, a não ser a guarda compartilhada. Nesse caso da guarda compartilhada ainda, quem fica responsável pela criança? Uma vez que na guarda compartilhada, é como se ficasse parte da guarda com a mãe, parte da guarda com o pai. Como funciona essa questão da responsabilidade da criança na guarda compartilhada? Na guarda compartilhada, a responsabilidade, ela é igualitária, ela é conjunta. Ambos são responsáveis na medida iguais. Não há que se falar em responsabilidade maior ou menor com relação aos pais.
No caso, muitas pessoas têm dúvida com relação às vantagens da guarda compartilhada, porque o que se busca muitas vezes é a guarda unilateral, onde a mãe tem a guarda ou o pai tem a guarda, e quem não tem a guarda tem apenas o direito de visita. Mas no caso, quais as vantagens de hoje optar pela guarda compartilhada, que está sendo muito utilizada atualmente? Como eu havia dito, a guarda compartilhada, ela é vantajosa a partir do momento onde há esse respeito mútuo entre os pais. Porque se não houver esse respeito mínimo entre eles, como é que eles vão decidir sobre o que é o melhor para o menor? Então, se a partir do momento onde há esse respeito mútuo, aí sim a guarda compartilhada ela vai ser benéfica para a vida do menor. E eficiente, né? Eficiente. Levando em consideração que a guarda compartilhada, ela foi criada através de uma lei, que é 11.698/2008, que alterou o Código Civil, permitindo essa guarda compartilhada, facilitando assim o convívio entre os pais. E qual deve ser a atitude, Tássia, dos pais para ter uma guarda compartilhada eficiente? Frisando novamente, tem que se ter em mente, sempre visando o melhor interesse da criança. Para a criança e não do casal. E não do casal. Cabe ressaltar que existe ex-casais, mas não existe ex-pais, que as responsabilidades, elas continuam. E sendo aplicada a guarda compartilhada, essa responsabilidade ela vai ser conjunta, ela vai ser de forma igualitária. E o filho assim vai sentir-se a presença dos pais na sua vida de forma bastante ativa. E presente, né? E presente. Não vai sentir tanto assim a separação, porque vai estar com um com o outro e os dois juntos tentando formar a educação da criança e o caráter de forma compartilhada, não é verdade? Sim. E essa guarda compartilhada no seu posicionamento, ela pode ser aplicada sempre, em qualquer caso? Como eu havia dito, a guarda compartilhada nem sempre ela pode ser aplicada. O juiz ele deve analisar a questão do casal. Como eu frisei antes, se há um respeito mútuo, se aquele casal ele tem condições psicológicas. Acho que essa palavra é que resume tudo, né? Questão psicológica, saber separar as coisas. Isso, então ele tem que ter condições psicológicas para poder separar. Como eu havia dito, existe ex-casais, mas não existe ex-pais. Então, por amor ao seu filho, visando o melhor interesse do menor, tem que haver essa separação. Ex-casais são ex-casais, mas não existe ex-pais. Então, eles têm que entrar em um acordo de ter pelo menos um convívio, né? Ter que ter um entendimento entre eles para que eles possam pelo menos discutir aqueles pontos principais, mais importantes com relação ao seu filho. No caso da casa, eles ficam parte do tempo numa casa, parte do tempo em outra casa? Como funciona essa questão de moradia? É muito interessante essa pergunta, porque a guarda compartilhada, para muitos, ela se confunde com a guarda unilateral. Não, com a unilateral não. Ela se confunde com outro tipo de guarda. Por exemplo, a guarda compartilhada, ela visa o quê? Pode haver a diferença, por exemplo, de dividir os tempos. O pai fica uma parte com o seu filho, enquanto a mãe fica em outra. Na guarda compartilhada, isso pode haver? Sim, pode. Mas o intuito dessa guarda não é a separação de dia, de tempo para os pais. O intuito aí é o quê? É você sempre estar participando da vida do filho de forma conjunta e igualitária. Seja com um, seja com um ou com outro. Mas o intuito é esse e não a divisão de tempo. Mas pode ocorrer, tipo, uma semana ficar com o pai, uma semana com a mãe, caso eles acordem dessa forma. Porque às vezes tem situações em que o casal não chega em um acordo de forma nenhuma. Aí, nesse caso, se eles acordarem na guarda compartilhada de ficar cada uma semana alternada e eles aceitarem isso como acordo, é possível? Sim, é possível. Esse, no caso, é um outro tipo de guarda que não se confunde com a guarda compartilhada, onde que os pais passam
uma semana com o filho e o outro passa outra semana, ou então passa um ano com o filho e o outro ano subsequente fica com o outro genitor, e assim subsequente, mas de forma igualitária. E no caso da guarda compartilhada, quando que a criança sai ganhando? A criança, ela sai ganhando a partir do momento quando o juiz aplica de forma condizente essa guarda. Porque muitas das vezes isso pode acontecer de o juiz aplicar a guarda compartilhada, sendo que essa não é o melhor tipo de guarda a ser aplicada, porque não há esse respeito mútuo entre os casais. Então, o que acaba sendo visado, que é o melhor interesse da criança, acaba sendo esse objetivo sendo prejudicado, e aí começa a surgir conflitos e a criança ficar desestruturada. E aí é uma bola psicológica que poderia ser evitada caso houvesse um respeito mútuo entre os pais. Nós iremos chamar um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos conversando novamente com Matássia Lima e Silva sobre a guarda compartilhada, muitas outras questões que iremos levantar. Você não pode sair daí, daqui a pouco estaremos de volta. Mas acordem. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando sobre um tema muito especial que você pediu, que é sobre a guarda compartilhada. A guarda hoje tem sido um dos motivos de briga na questão de divórcio. E nós queremos continuar conversando com a Tássia Lima e Silva, ela que é administradora, bacharel em Direito, pós-graduada em Gestão Empresarial, e ela está esclarecendo alguns pontos importantíssimos com relação à guarda compartilhada. E uma pergunta que eu gostaria de fazer agora, Tássia, é o que muda na relação entre pais e filhos durante a guarda compartilhada? Com relação a mudanças, não muda nada, né? Os pais continuarão com suas responsabilidades de pais. O que vai mudar somente que eles não vão mais estar juntos como casais, mas a responsabilidade de pais continuam sendo as mesmas que ele tinha antes. Muito legal isso. E no caso, tem uma situação que os telespectadores perguntam muito com relação à questão da pensão. Já que a guarda é compartilhada, como fica a questão da pensão alimentícia? Com relação à pensão alimentícia na guarda compartilhada, deduz-se que já há um acordo, já há uma conversa. Então, quando isso acontece, sempre os tempos eles são divididos, porque ambos têm que estar presentes juntos de forma igualitária. Então, nesse caso, cada qual vai arcar com as suas despesas. No momento em que um genitor tiver com o seu filho, aquele momento que deduz-se ser de forma igualitária, o outro arcará com as suas despesas e o outro arcará com as suas. E o que o juiz leva em consideração quando parte dele a decisão de conceder a guarda compartilhada? O que o juiz leva em consideração no caso? O juiz ele deve levar em consideração o melhor interesse da criança. Porque sempre acontece é difícil esse casal sair assim tudo na boa, né? Então sempre às vezes tem um conflito muito grande de interesse com relação a isso. E há também o conflito do poder familiar, quem manda, né? Quem manda mais. Como fica a guarda compartilhada na questão do poder familiar? O poder familiar, ele fica de forma igual para os dois. Mas aí no caso, quando nós falamos assim, fica igual para os dois, eu volto à questão do tempo. Porque muitas vezes, qual é a maior questão da briga na hora da guarda? É quem quer ficar com a criança, né? Tipo, é mais questão tempo. Então, isso acontecendo na primeira vara civil, por exemplo, terças e quintas, conciliação, a justiça aberta para conciliação. Se o casal ele decide pela guarda compartilhada e decide colocar os termos em que quer essa guarda, é possível o juiz deferir, homologar esse acordo da guarda compartilhada com questões que os pais decidiram? Nessa questão,
A guarda compartilhada, ela nada mais são decisões conjuntas e não tem que haver imposições. Então tem que haver um acordo, uma conversa entre os dois, sempre visando o melhor interesse do menor. E além da guarda compartilhada, existem outros tipos de guarda, assim, como funciona? Sim, existe a guarda alternada, que ela não se confunde com a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela visa sempre o melhor interesse da criança e são responsabilizações de forma igualitária e conjunta, de forma ativa na vida do filho. E já a guarda alternada são momentos em que há divisões de tempo, seja ele anual, semanal, para cada um, e assim é dividido o tempo de forma igualitária. Essa é a guarda alternada. Então, o que alterna, na verdade, é o tempo em que cada um fica com o filho. Com o filho. Mas nada impede que na compartilhada, caso haja uma decisão conjunta entre as partes, o juiz vendo que é melhor para a criança naquela situação, é possível isso na compartilhada. Fazer uma espécie de junção das duas para aplicar o melhor, pensando no melhor para a criança, que é o objetivo, né? Isso, como questão principal, a guarda compartilhada, ela é uma decisão conjunta com relação ao filho menor. E se os pais decidirem que possa haver, porventura, uma divisão de tempo, ou então passar uma semana com o pai e uma semana com a mãe, e isso não venha a prejudicar e seja de acordo entre eles, não vejo motivo nenhum de isso acontecer. No caso, na sua opinião, é a melhor forma de guarda compartilhada? Sim. A guarda compartilhada, ela é a melhor a ser aplicada, desde que haja esse respeito mútuo entre os pais e essa conscientização que eles vão ser pais para sempre. Então, visando o melhor interesse de seu filho, do menor, tem que haver a guarda compartilhada. E, assim, na sua opinião ainda, quando ocorre conflitos entre os ex-casais, no caso, após um divórcio, existe um conflito, mesmo não havendo, assim, aquele relacionamento maravilhoso que deveria haver, mas em prol da criança, dá para ter alguns ajustes num acordo para que, ainda que esse respeito mútuo seja mais ou menos, ajustar isso na guarda compartilhada de forma que o pai e a mãe tenham acesso à criança no sentido de responsabilidade, no sentido de tempo? É possível? Sim, é possível, desde que seja em um acordo conjunto e igualitário entre as partes. Ou seja, é igual para cada um e que no momento do acordo as pessoas possam visar. Na realidade, a criança, desculpa por incomodá-la, por atrapalhar, mas na realidade não é o que seja melhor para cada um dos pais, mas você tem que visar o melhor interesse da criança. Porque ela que, na verdade, é o objetivo, né? Sim. Os adultos, como você falou, os pais, eles já acabaram uma relação ali, mas a relação entre o filho, ele permanece. O doutor Valdir esteve aqui, promotor da família, ele fala que acabou completamente a relação entre marido e mulher, mas fica a relação entre mãe e filho e entre pai e filho. Então, assim, você que está nos assistindo nesse momento, fique sabendo que a guarda compartilhada é uma ótima opção. Quem está brigando pela guarda, muitas vezes, causa um problema psicológico na criança, naquela guerra para ver quem fica com ela. Então, nessa guerra, nessa batalha de quem fica com a guarda da criança, seria interessante pensar na guarda compartilhada. E eu quero fazer o apelo aqui para que os pais que estão brigando pela guarda do filho possam sentar, conversar, da forma como a Tássia colocou, muito bem explicado aqui, de forma respeitada, pensando no melhor para a criança, procurar dessa forma um meio de, através da guarda compartilhada, resolver o problema da guarda da criança, de forma que a criança não seja prejudicada psicologicamente. Tássia, eu gostaria que você fizesse as considerações finais sobre a questão da guarda compartilhada. Aos pais que estão em processo de separação ou que pensam em se separar, que pensem bastante
que possam refletir sobre a verdadeira situação em que vai se encontrar ou que se encontra o seu filho. E que vocês procurem ter um respeito mútuo entre si, que tenha pelo menos um mínimo de convívio, né, para que possam se beneficiar da guarda compartilhada, para que o seu filho não possa futuramente se prejudicar. A guarda compartilhada, ela é uma forma mais benéfica a ser aplicada, mas o juiz ele só aplica essa guarda quando ele realmente verifica que há possibilidade de acontecer esse tipo de guarda. Agora, se não houver esse respeito mútuo, se o casal ele está em litígio constantemente, não há como se aplicar a guarda compartilhada. E quem sair prejudicado será o seu filho. Muito obrigada pela sua participação. Só lembrando que se você decidir pela guarda compartilhada e tiver um processo judicial na primeira vara civil, na comarca de Boa Vista, você pode comparecer sem precisar marcar ou agendar audiência às terças e quintas, diretamente no gabinete do juiz, e ali, se for feito o acordo, será homologada a sentença e o problema já sai decidido. Lembrando que a parte mais importante é a criança e o psicológico e o futuro dela não pode ser comprometido. Dessa forma, queremos agradecer a todos pela participação, principalmente a Tássia Lima. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Temos a certeza que os pais que estão brigando hoje na justiça pela guarda do seu filho irá pensar e refletir no que foi dito aqui e pensar agora em decidir de forma em que o seu filho seja beneficiado. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós queremos lembrar você que você pode participar através do telefone 9111 3740 pelo WhatsApp, pode participar pelo Facebook do Lani Patrícia e também assistir as entrevistas pelo YouTube na página do Lani Patrícia RR. Dê a sua sugestão de quem você gostaria que fosse entrevistado. Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, primeiramente a Madi Lagaspar, o ateliê Madi Lagaspar, que nos veste a cada terça e quinta aqui no programa Conhecendo o Seu Direito, onde tem os melhores vestidos da cidade. Você pode escolher vestidos e roupas para qualquer ocasião, calças, shorts, vestidos longos, curtos, tem para todos os modelos, para todos os lugares. Procure o ateliê Madi Lagaspar, você sairá de lá linda e não vai esquecer dos vestidos mais lindos que você já viu. Queremos ainda agradecer ao Ney Maison, Noivos, Noivas e Café. No Maison Ney, Noivos, Noivas e Café, além de você ter um espaço belíssimo onde você pode saborear massas, vinhos e outras coisas deliciosas, você pode também ver lindos vestidos de noiva, para noivos roupas especiais também, em um ambiente muito agradável e falar sobre as festas que você pretende fazer, pois você pode estar realizando o casamento dos seus sonhos e também a festa de 15 anos dos seus sonhos. Queremos agradecer também a Tizuca Calçados, os sapatos mais lindos que você já viu e que você já calçou. Você pode estar encontrando na Tizuca Calçados, que fica na Avenida Ataíde Teve. E a Patrícia Passos poderá mandar exatamente pelo seu WhatsApp os modelos de sapato e você escolhe e ela levará até você o sapato que você escolher. Não deixe de conhecer a Tizuca Calçados. E quero agora agradecer a você que participou conosco do programa Conhecendo o Seu Direito. Aguardo você na próxima quinta com mais uma entrevista especial. Não deixe de participar. Vou estar aguardando você. Até lá!